Olá, bem-vindos ao canal Astro Art Evolution. O meu nome é Maria João Gamito e aqui vou falar-vos dos aspectos no quarto vídeo da série Introdução à Astrologia. Os aspectos referem-se ao diálogo energético entre os planetas. A diferença entre aspectos fáceis e difíceis traduz-se num diálogo energético fluido, quando temos um trígono ou um sextil, ou num diálogo energético de fricção, no caso de uma quadratura ou de uma oposição. Na astrologia tradicional, planetas em quadratura, oposição ou em conjunção são indicativos de padrões kármicos e intercâmbios energéticos que necessitam de reorientação ou reequilíbrio. Contudo, na astrologia evolutiva, o quincunx, ou em conjunção, por exemplo, que é um aspecto de 150 graus, está relacionado com a aprendizagem evolutiva, com um desenvolvimento mais sofisticado e moderno, ou seja, mais atual. É uma adaptação aos tempos atuais. Os chamados aspectos de fricção, quando são geridos de forma eficiente, são responsáveis por avanços criativos e evolutivos consideráveis na vida do indivíduo. Por isso é que se encontra na vida de pessoas famosas, seja cientistas ou de outras profissões, muitos aspectos, ou alguns pelo menos, de quadraturas ou de oposições que eles aprenderam a gerir e que os impeliram à ação. A conjunção acontece quando dois ou mais planetas estão a poucos graus uns dos outros. A energia da conjunção pode ser mais ou menos positiva, consoante os planetas envolvidos, como é óbvio. Como é uma conjunção, as duas energias combinam-se numa só. Quando os planetas se encontram em aspecto de sextil ou de trígono, as suas energias estão harmoniosamente ligadas porque são aspectos fluidos. E aqui, antes de ir à conjunção, vou falar-vos dos símbolos que temos aqui neste quadro, onde está a conjunção com o respectivo símbolo e o grau, o sextil, a quadratura, o trígono, a oposição, por aí fora. E aqui por baixo está um quadro que vocês encontram no vosso mapa natal, e eu gostava que vocês agora pegassem no vosso mapa natal e olhassem para este quadro que está aqui e vissem, por exemplo, aqui do Sol, que aspectos é que ele faz. Faz uma quadratura aqui à Lua, depois uma conjunção a Mercúrio, aqui em baixo um sextil a Marte e por aí fora. E fazem isso depois com os respectivos planetas, por exemplo, a Lua com trígono a Vênus, que está aqui, e seguem a simbologia dos planetas. Já conhecem, agora conhecem a simbologia dos aspectos. E vamos então à conjunção, que é um aspecto de 0 a 3 graus, que enfatiza a automotivação e a expressão direta dos impulsos subjetivos. Conjunções em separação conferem a tendência a juntar as energias e a projetá-las no ambiente. São mais subjetivas. Se as conjunções estiverem em aproximação, conferem a tendência ao recolhimento interior para consolidar e assimilar as energias antes de as investir numa nova atividade ou passar para um outro nível. Os planetas envolvidos na conjunção são forçados a misturar as suas energias, um com o outro, e a operar como um só, para o melhor ou para o pior. Estes planetas resistem a influências externas e atuam de forma independente. Ainda na conjunção, indivíduos com várias conjunções no mapa natal são pouco afetados pelo ambiente que os rodeia e, quando empolgados nos seus impulsos, esquecem-se até que os outros existem daqueles que os rodeiam. A conjunção expressa-se diretamente através do comportamento e não tanto pelas circunstâncias que se apresentam. E, ao contrário da oposição e da quadratura, não tende a projetar a sua energia sobre as pessoas ou sobre as situações. Como os planetas em conjunção estão a começar um ciclo no seu relacionamento,
impelem-nos a mergulhar em atividades que refletem de forma proeminente a nossa individualidade. Em geral, as conjunções enfatizam, acentuam, dão proeminência aos princípios planetários envolvidos. Se forem usadas construtivamente, aumentam o ímpeto para levar avante projetos próprios de valor pessoal, contribuem para o desenvolvimento da força de caráter, da força de vontade, da autoconfiança e da assertividade. A conjunção descreve o self-made man, um individualista cheio de iniciativa a quem normalmente é permitido viver uma vida na qual persegue os seus objetivos sem grande interferência por parte dos outros. Contudo, deve cuidar para não desprezar a importância da influência dos outros. E a conjunção é tão potente que se antecipou a outras definições dos aspectos. Portanto, os aspectos exatos acontecem quando os planetas estão no mesmo grau e os aspectos maleáveis ocorrem quando os planetas estão em graus diferentes, mas dentro da orbe necessária à formação do aspecto. Eu já vou falar das orbes. Os aspectos de aproximação acontecem quando o planeta mais rápido entra na orbe do planeta mais lento e progride até ao grau exato. Os aspectos de separação ocorrem a partir do momento em que o planeta mais rápido ultrapassa o grau do planeta mais lento até que ultrapassa o alcance da orbe do planeta mais lento. Aspectos fora de signo representam circunstâncias que podem alterar o normal funcionamento do aspecto, tornando-o instável e mesmo invertendo-lhe os polos, ou seja, um aspecto de fricção pode tornar-se mais fluido e vice-versa. Quando um dos planetas está em movimento retrógrado, pode acontecer que num aspecto estejam ambos em mútua aproximação ou em separação. Eu mais à frente vou falar-vos do que é que representa um planeta retrógrado no vosso mapa natal. A orbe é a aura do planeta, é o campo de influência a partir do qual o planeta pode interagir com outros planetas, ou seja, formar um aspecto. Um aspecto forma-se quando a orbe do planeta maior toca o grau do planeta menor. Portanto, falando em orbes, temos aqui assinalada a amarela a orbe do Sol, aqui está o meio do céu, e aqui a vermelho está a orbe de Mercúrio, que está aqui em conjunção com o Sol, mas também dentro da orbe do Sol está o grau exato da Lua e a orbe da Lua, que por sua vez a orbe da Lua vai cobrir o grau exato de Vênus e de Neptuno, pondo isto tudo no mesmo bolo. Portanto, isto é uma conjunção múltipla. Para perceberem quais são as orbes, está aqui um quadro. Conta-se a partir do grau do planeta para cada lado 15 graus, no caso do Sol, que é um luminário, e 30 graus o diâmetro total. No caso, por exemplo, de Mercúrio, 7 graus para cada lado do grau onde ele está, 14 no total e por aí fora. Eu aqui vou mencionar as dignidades e debilidades, que é este quadro que está aqui representado. Tem aqui os luminários e os vários planetas e depois os vários signos assignados a cada uma destas classificações. E é assim, a astrologia tradicional define como dignidade ou exaltação e debilidade ou detrimento e queda os posicionamentos dos planetas nos variados signos. Contudo, estas definições, tais como os planetas serem benéficos e maléficos, os signos masculinos e femininos, tudo isso tem a ver com o patriarcado. Tem um tom materialista e está, quanto a mim, sobrevalorizado. Podemos, contudo, considerar que há posicionamentos mais favoráveis à expressão das energias de determinados planetas e outros nos quais essas energias passam por algum atrito antes de assumirem a sua expressão. Na análise dos aspectos, importa considerar a regência dos planetas sobre os signos para determinar os tópicos que o planeta irá manifestar a partir do seu posicionamento no mapa. Eu vou voltar a repetir isto.
Os signos onde o planeta está em queda são opostos àqueles onde está em exaltação, como podem ver aqui neste quadro, e os signos onde o planeta está em debilidade são opostos aos signos regidos pelo mesmo planeta. Em relação às casas, é muito importante quando observamos os aspectos saber a casa onde está o planeta, porque indica a área de vida onde se manifesta a ação, mas também temos que ver as casas que o planeta rege, porque estas indicam os tópicos que instigam essa manifestação da ação. Portanto, se nós tivermos aqui, por exemplo, o Sol em Sagitário, na nona casa, quem rege o Sol é Leão. Portanto, só esta criatividade de Leão que vai ser projetada pelo Sol nesta nona casa, por exemplo, se estiver em Sagitário, e se estiver noutro signo, tem que se adaptar depois ao signo em questão. E agora, finalmente, vamos aos aspectos. Os restantes aspectos, além da conjunção, que se antecipou. E começamos pelo semissextil, que é um aspecto de 30 graus, ou seja, com um signo de intervalo. O semissextil é um aspecto de timing, significa estar no lugar certo, na altura exata. É um aspecto subjetivo e de reação interna. Tem uma natureza receptiva e interna, estabilizadora, conservadora. Tem a ver com a atração dos recursos que precisamos para nos desenvolvermos. Requer a nossa atenção de forma consistente e habilidade para a organização. O semissextil comporta alguma fricção e requer a ação e determinação pessoais para o alcance dos resultados pretendidos. Expressa-se através das atitudes mais do que pelas circunstâncias. No semissextil inferior, já vamos ao superior, o planeta mais rápido está à direita do planeta mais lento quando forma o aspecto. Este aspecto atua como um estimulante que nos prontifica a desenvolver instintivamente a consciência dos valores que são favoráveis ao nosso crescimento e a forma de os integrarmos no nosso desenvolvimento pessoal. Permite-nos testar a nossa capacidade produtiva com as leis do magnetismo, ou seja, permite-nos atrair alguns benefícios que poderemos assimilar de forma construtiva. Aqui os recursos são oportunidades de apoio, mas temos de aplicar consistentemente o nosso esforço para que estas surjam. Este aspecto instiga-nos a alimentar os nossos interesses e atrações como inspiração para a expressão criativa. No semissextil superior, o planeta mais rápido está à esquerda do planeta mais lento. Este aspecto é receptivo, a sua natureza é a interiorização, tem a ver com a atração de recursos que precisam de ser desenvolvidos e estes podem ser algo abstratos e idealista a sua aplicação. Este aspecto requer a nossa atenção persistente e consistente, assim como uma boa habilidade para a organização. O semissextil superior estimula-nos a ativar recursos latentes armazenados nas profundezas da nossa psique e a manifestá-los através da imaginação criativa, da visualização, da sensibilidade psíquica e através de experiências místicas. Este aspecto tem um cariz transpessoal, requer o confronto com assuntos que temos por resolver e uma atitude genuína de altruísmo e de serviço. A semiquadratura é um aspecto de 45 graus, com um signo e meio de intervalo, e é um aspecto de frustração da ação. Este aspecto pode revelar-nos as atitudes que nos travam ou que nos fazem resistir às mudanças que acontecem ao nosso redor. Mas também é um aspecto que nos confere a energia, a persistência e o propósito, que, quando aplicados construtivamente, podem aumentar a nossa força interior, a nossa convicção, e isso permite-nos levar os nossos projetos a bom termo. A semiquadratura inferior revela onde somos demasiado teimosos relativamente à necessidade de mudanças a nível pessoal. Os nossos hábitos subconscientes deverão ser analisados e abandonados para benefício do nosso crescimento pessoal. Este aspecto ensina-nos a apreciar e a valorizar a variedade da vida,
pressiona-nos a nos adaptarmos para sairmos de situações estagnadas. Também nos revela onde as irritações nos perturbam mais, onde necessitamos de nos ajustar, de redirecionar as energias de fricção através da nossa força de vontade, do domínio das nossas paixões e onde exercemos mestria na nossa expressão emocional. Ao fazermos isto, mobilizamos a força necessária para nos aplicarmos numa atividade útil. A semi-quadratura superior instiga-nos a moldar o ambiente de acordo com a nossa visão social de como as coisas deviam ser idealmente. As fricções são sobretudo sentidas ao nível mental, através da resistência ou indiferença dos outros às nossas tentativas de reforma. Contudo, à medida que formos encontrando resistência, somos induzidos a reformular as nossas ideias e a ajustá-las. Pode haver viragens súbitas, pequenos obstáculos imprevistos, que normalmente são provocados pelas reações dos outros. Se não tivermos feito o nosso trabalho evolutivo, seremos nós a atuar abruptamente quando formos contrariados. O sextil, que é um aspecto de 60 graus, 2 signos de intervalo, é um aspecto de fluidez no qual é necessário esforço ou decisão do indivíduo para que os resultados sejam favoráveis. O sextil representa a expressão ativa de forças criativas na sua procura de uma síntese. É um aspecto de exploração sequioso por experiências de aprendizagem que energiza a nossa mente. Encoraja-nos a procurar no ambiente social onde podemos ser beneficiados, onde podemos obter informação útil sobre a vida através de uma informação mais objetiva. Confere um grande desejo pela educação, pela comunicação, pela troca de energia com os outros a todos os níveis. Torna-nos mais curiosos sobre a vida nas suas ilimitadas variações, ou seja, é estimulativo e não se contenta com mais do mesmo. O sextil inferior apresenta a atração de experiências oportunas que nos ajudam a adquirir o conhecimento da vida necessário ao nosso desenvolvimento pessoal. Permite-nos fazer ligações entre os vários componentes de qualquer experiência. Confere agilidade mental, uma mente aberta, curiosa e sequiosa por novos conhecimentos, uma atitude entusiástica relativa à expressão pessoal e uma maior adaptabilidade. No sextil superior, a consciência expande-se e engloba a aplicação social dos princípios envolvidos. O sextil superior oferece-nos oportunidades que nos ajudam na nossa reforma pessoal, assim como na reforma do nosso ambiente, através do nosso pensamento progressivo e da nossa aspiração ao desenvolvimento. A nossa intuição e visão ajudam-nos a vivenciar as oportunidades da vida através de uma perspectiva mais impessoal e desapegada. E o sextil superior é também indicador de algum grau de brilho na nossa personalidade e das nossas faíscas de gênio criativo. Encoraja uma expressão pessoal inovadora e permite-nos uma percepção dos múltiplos e complexos fatores de qualquer conceito. Isto, obviamente, se tivermos trabalhado na nossa evolução pessoal, porque, caso contrário, irá apenas gerar a tendência para explorarmos o desconhecido. A quadratura, que é um aspecto de 90 graus, 3 signos de intervalo, é um aspecto de atrito de resistência que, por ter que ser vencida, funciona como um trampolim para a ação. Requer, contudo, alguma perícia em gestão de conflito para controlar esta energia. A energia da quadratura tem uma raiz interna, são pontos de tensão no ciclo planetário. Como vimos, os signos cardinais, por exemplo, fazem quadratura uns aos outros. Neste caso, temos a quadratura entre planetas. Portanto, é um aspecto dinâmico que nos impele à mudança, impele-nos à ação, confere-nos a energia necessária para lidarmos com as situações difíceis e para não desistirmos. A energia de fricção da quadratura é melhor expressa quando é aliviada através de ações decisivas, em luta direta, num esforço agressivo com muito gasto de energia. Numa quadratura, as energias dos planetas envolvidos desafiam-se uma à outra
E apesar do stress que isso produz, a quadratura garante-nos a energia necessária para confrontarmos e ultrapassarmos os obstáculos que bloqueiam o nosso crescimento, assim como nos dá o ímpeto para o fazer. A energia da quadratura deve ser aplicada construtivamente para não gerar frustração. Devemos procurar atividades que requeiram muita energia, projetos pessoais que requeiram esta intensa força para a ação. Na quadratura inferior, os padrões de stress podem indicar um conflito subconsciente que ameaça o nosso sentido de segurança. Somos desafiados, através de pressões internas e crises externas, a confrontar os nossos comportamentos e a quebrar hábitos enraizados no nosso passado que já não contribuem para o nosso desenvolvimento pessoal. Na quadratura superior, os padrões de stress resultam da pressão consciente da responsabilidade social. Podemos sentir-nos inadequados, recear as consequências e, com isso, autobloquearmos a nossa expressão. A quadratura superior enfatiza a necessidade de gerirmos e mantermos as nossas fronteiras no ambiente social. As quadraturas requerem um nível elevado de autodisciplina e propósito, tornando assim mais construtivo o uso desta energia em ambições mundanas, porque estas ambições mundanas vão forçar-nos a agir no mundo e a reconhecer as nossas obrigações como a força motriz que nos ajuda a perseverar. Muitas quadraturas superiores no mapa natal podem tornar um indivíduo desconfiado e cauteloso. No entanto, se esta energia for bem trabalhada, não só estamos a construir autoconfiança para nós próprios, como ampliamos a nossa capacidade para construir fundações firmes e bem estruturadas no mundo. O trígono é um aspecto de 120 graus, com 4 signos de intervalo, e é um aspecto de sorte, de fluidez e de facilidade. Consiste no desenvolvimento rápido de uma situação devido à remoção de todos os obstáculos. Os trígonos representam estados internos da consciência que se manifestam através de visões criativas e de uma sintonia perfeita aos princípios planetários envolvidos. O trígono enfatiza expressões inerentemente criativas, calorosas e positivas na sua orientação, confere um forte sentido de autocontentamento, confiança interna e bem-estar geral. A astrologia tradicional atribui ao trígono a boa sorte, a facilidade, o conforto, a prosperidade, a felicidade e circunstâncias favoráveis. Contudo, sendo um aspecto de conforto e de prazer, o trígono não nos fornece o impulso necessário para enverdarmos por uma mudança dinâmica e, apesar deste aspecto ser altamente criativo, seguimos o caminho que representa menor resistência e esforço. Quando esta energia é usada para benefício próprio, o indivíduo expressa os seus talentos de forma produtiva, fluida e magnética. O trígono inferior tende a ser orientado para o prazer pessoal, para a expressão criativa e pode ser algo exibicionista. Quando é expresso de forma positiva, ajuda a promover a criatividade, confere demonstrações ativas de talento e uma predisposição para o teatro e para o brilho social. O trígono superior procura libertar a sua criatividade através dos canais expansivos da expressão pessoal. É menos egocêntrico que o trígono inferior, pois a gratificação pessoal tende a surgir através da interação social e este trígono inspira-nos a partilhar as nossas bênçãos com os outros, confere-nos generosidade de espírito. É uma fonte que nos inspira a elevar-nos a altos níveis de idealismo, de compreensão e de sabedoria. Mas como é que ativamos este trígono? Com uma quadratura, por exemplo. Se um terceiro planeta estiver em quadratura a um dos planetas em trígono, esse planeta irá agir como o catalisador que providencia a tensão dinâmica necessária à aplicação da energia dos planetas em trígono no nosso crescimento.
Em simultâneo, a energia dos planetas em trígono age como bálsamo à energia estressante da quadratura. Bom, e se tivermos um planeta transpessoal envolvido no trígono? Aí o seu efeito produzirá o desenvolvimento da consciência psíquica e a compreensão de princípios abstratos elevados. Podemos encontrar prazer, por exemplo, na exploração de conceitos teóricos, como acontecia com Einstein, de quem já falamos. Uma vez que todos os aspectos superiores necessitam de canais coletivos para se expressarem, a sua energia flui melhor quando participamos numa causa social, cultural ou humanitária. As áreas de vida, as casas e as nossas atitudes comportamentais representadas pelos signos onde estão os planetas que compõem o trígono, revelam onde e como podemos aumentar a fé em nós próprios e confiar numa proteção divina ou num guia interno. A cisca e quadratura, que é um aspecto de 135 graus, tem 3 signos e meio de intervalo. É uma frustração da ação que eventualmente conduz a uma concretização retardada. A cisca e quadratura é um aspecto menor, que lida com as consequências da falta de compostura, da falta de autocontrole nos relacionamentos interpessoais. Há uma tendência para comportamentos extremistas que, por sua vez, geram uma expressão inconsistente e algo dramática. O quincunx, ou inconjunção, é um aspecto de 150 graus com 5 signos de intervalo. É um aspecto de desfazamento em que a energia de um planeta não comunica fluidamente com a do outro planeta. Significa a mudança para uma nova situação e o libertar daquilo que já não serve. Pode ser um aspecto de irritação, mas está sobretudo relacionado com uma aprendizagem evolutiva, ou seja, com um desenvolvimento mais sofisticado e moderno, ou seja, mais atual, em relação àquele a que estamos habituados. Com este aspecto, os planetas envolvidos têm que unir as suas energias, ajustando-as, de forma a poderem ser usadas de forma a beneficiar o indivíduo. Requer que sejamos seletivos, discriminadores, organizados e eficientes ao lidarmos com as atividades representadas pelos planetas. Até chegarmos a esse estado, este aspecto irá alinhar os nossos impulsos, ajudando-nos a regular a expressão das nossas vontades pelo autocontrole e pela disciplina. O quincunx inferior pode desorganizar os nossos padrões energéticos ao nível físico, provocando anomalias somáticas, nomeadamente se os planetas envolvidos estiverem relacionados por regência ou por posicionamento com a primeira e a sexta casa. Este aspecto é normalmente vivenciado através de frustrações das nossas atividades de rotina, até que façamos os ajustamentos necessários e nos tornemos altamente competentes, eficientes, organizados e especializados ao nível da mestria. O quincunx superior, ou em conjunção superior, compele-nos a testar as implicações mais profundas da nossa perspectiva interpessoal, levando-nos a examiná-las para fortalecermos a nossa consciência e para a elevarmos a níveis muito mais altos. Quando aprendemos a alterar internamente aquilo que já não é válido para o nosso crescimento interno, tornamos-nos aptos e capazes de passar por um renascimento ao nível dos relacionamentos, a partir do qual aprendemos a partilhar melhor a nossa energia com a energia dos outros. A oposição, e este é o último aspecto que eu vou mencionar hoje, o vídeo já vai longo, é um aspecto de 180 graus com 6 signos de intervalo e é um aspecto de fricção que é gerada por duas energias em polos opostos. Estas duas energias podem harmonizar-se ou gerar separação. Oposições de aproximação podem ser mais difíceis na partilha de energias dentro de um relacionamento devido aos interesses próprios que estão envolvidos, enquanto que as oposições de separação refletem uma maior consciência relativamente às funções de ambos os planetas envolvidos, assim como à forma de aplicar essas energias, seja num relacionamento com um forte sentido de partilha mútua ou noutras áreas de vida. De qualquer das formas, o que acontece numa oposição
de separação é que os planetas já se encontraram e, portanto, já se conhecem bem. Temos de aplicar de forma objetiva as energias planetárias nas dinâmicas do relacionamento quando temos este aspecto de oposição. E numa oposição há um face a face entre os dois planetas e isto permite que estes tenham consciência um do outro. Como já falei, num estado evoluído, o indivíduo tem a habilidade de coordenar as duas energias, obtendo um compromisso em que estas se vão complementando, satisfazendo alternadamente as suas necessidades. Quando as energias dos dois planetas estão bem integradas, os planetas ampliam as funções um do outro e unem-se para um maior benefício de todos. As oposições planetárias estão obviamente por detrás de muitas projeções psicológicas, sendo que o planeta menos valorizado por nós é projetado noutra pessoa que passa a assumir o papel desse ator planetário. Daí o stress que as oposições provocam nos relacionamentos. Se insistirmos em negar a expressão ao planeta que desvalorizamos, arriscamos a atrair para nós, através de alguém, a sua expressão mais negativa. Contudo, o papel da oposição consiste na nossa aprendizagem de uma partilha e interação mais justa e harmoniosa com os outros. Aqui temos uma miscelânea. Primeiro, aqui o quadro com a simbologia dos vários aspectos. Aqui o mapa do Sr. Albert Einstein. E aqui o quadro dos aspectos de Albert Einstein, onde já podem ver aqui, por exemplo, o Sol em quadratura com a Lua, em conjunção com Mercúrio, em sextil a Marte, e depois podem ver, por exemplo, aqui o Marte em trígono a Plutão, e façam isto no vosso mapa para compreenderem melhor onde é que têm os aspectos e que planetas fazem aspectos quais. Aqui no mapa já vêem as configurações planetárias que eu vou falar no próximo vídeo, mas veem, por exemplo, aqui o Plutão que faz uma quadratura a Júpiter, Júpiter faz uma oposição a Urano, que também faz uma quadratura a Plutão, Plutão por sua vez faz um trígono aqui a Marte, e isto vai ser depois visto no próximo vídeo das configurações astrológicas. Isto, como já sabem, o meu nome é Maria João Gamito, eu dou consultas de astrologia, já falei sobre isso. Subscrevam o canal, façam um like, ponham um like se gostarem do conteúdo. E na próxima semana publicarei o próximo vídeo que será sobre as configurações planetárias. A seguir falarei sobre os nodos lunares e as fases da Lua, depois um mapa astral, onde vamos dar uma volta completa sobre tudo isto que temos andado a falar. E depois adiciono mais algumas informações antes de passar aos trânsitos e às progressões, que é a maneira que depois temos de fazer as previsões. E obrigada pela vossa atenção. Até breve. Até para a semana.